Olá pessoal, terça-feira, dia 9 de julho, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno, com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o futebol, como o torcedor gosta. Vamos ao destaque do programa de hoje. Polícia Civil cumpre mandatos de busca e apreensão na sede do Cruzeiro e na casa de dirigentes do clube. Lateral Patrick fala sobre os preparativos do Atlético para o Clássico da Copa do Brasil. Caso Fred tem um novo capítulo. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo, participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e a nossa turma de comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês que nos assistem. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. E hoje queremos saber se você, torcedor, está otimista aí para o jogo de quinta-feira. Mande seu palpite. Tá aí, você pode acompanhar agora o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Assuntos de hoje muita polêmica aqui, né? Caso Fred, polícia indo aí à sede do Cruzeiro, a casa de dirigentes do Cruzeiro. O programa até parece programa policial quando a gente começa hoje aqui. Mas vamos falar de futebol também, né? O Cruzeiro treina à tarde na Toca, Atlético treina à tarde na Cidade do Galo, todo mundo se preparando para esse grande clássico de quinta-feira. Então, vou apresentar a turma aqui que andava meio sumida por causa da Copa América. Guilherme Pio, seja bem-vindo. Copa América, você entrou de cabeça na Copa América, trabalhou pacas aí na Copa América. O que você pode dizer desse legado que ela deixou aqui para a seleção brasileira, para o povo brasileiro, para você que trabalhou nela? Um abraço, Breno, um abraço para o amigo que acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa. O primeiro legado é que houve um fato histórico, né? Passei frio no Rio de Janeiro. Que dia que eu ia imaginar que na capital dos 40 graus aí passaríamos frio. Mas brincadeiras à parte, foi uma competição legal do ponto de vista esportivo, né? Não se teve tanta técnica como imaginávamos, as equipes não mostraram tudo que poderiam. O Brasil foi campeão com os méritos, mas a Argentina ficou devendo. O Messi também praticamente não apareceu nessa competição dentro de campo, somente fora, com declarações bem polêmicas. A Conmebol colocando preços muito caros nos ingressos das partidas, tanto é que tivemos 38 milhões, né, mais de 38 milhões na renda da final, o ticket médio de R$660, muito mais caro do que a cesta básica, por exemplo, em muitas cidades aí do Brasil, na maioria, né? Em todas, né? R$660 é muito caro. Então, o que fica de legado é que mais uma competição internacional foi realizada no Brasil. A gente não sabe quando que teremos outras competições como Copa do Mundo e a própria Copa América, principalmente em Belo Horizonte, mas fica essa questão. O futebol tem sido elitizado, o povo tem sido afastado dos estádios e isso é um detalhe que a gente precisa observar bastante, porque o futebol é do povo. Em ingressos caros a gente viu que o estádio pode até ficar cheio, mas o público não é todo privilegiado em assistir algumas partidas. Rafa Alvarenga, seja bem-vindo, Rafa. Beleza. Hoje vai ser programa de noticiário policial? Complicado, A situação né, tá complicada pro lado do Cruzeiro, hein? E assim, em plena semana aí de clássico, decisão de Copa do Brasil, infelizmente a notícia que mais sai aí é policial, é no campo, extra-campo, né? Vamos falar um pouquinho disso aí hoje e como que isso pode afetar o jogo de quinta-feira. Luciano Dias de volta também de uma longa jornada, Copa América também, né? Na batida da Copa América. Você também ficou feliz com o que viu na Copa América? Você pode dizer que seu trabalho foi bem recompensado no aspecto do futebol que você viu ou não? Tudo bem, Breno? Prazer estar de volta aí ao Bate-Papo Esportivo. Foi uma Copa América, como o Pio disse, tecnicamente ruim.
eu não vi grandes jogos. A própria seleção brasileira, que foi quem apresentou o melhor futebol, mesmo assim é um futebol aquém do nível de grandes seleções da Europa, por exemplo. É uma elitização, como o Pio colocou muito bem também, do futebol. No Mineirão a gente viu algo histórico, a maior renda da história do Mineirão. O pior público do novo Mineirão também a gente viu na partida entre Japão e Equador. E é uma Copa América que deixa o Brasil, mais uma vez, com o predomínio da América, o retorno do Brasil a esse predomínio que não conquistava a competição desde 2007 e uma Argentina que continua na fila, uma Argentina que tem problemas nessa renovação e o Messi aparecendo mais fora de campo, o que é algo raro. O Messi não é de aparecer fora de campo, não, ele aparece dentro. Desta vez, ele apareceu fora de campo. Vamos começar então a falar das polêmicas aqui no programa. Começando pelo caso Fred, que tem um novo capítulo. Agora a situação foi parar na Justiça Comum. O jogador entrou com uma ação trabalhista contra o Atlético e numa das reclamações ele pediu a suspensão da multa de 10 milhões de reais, alegando que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF não tem competência para julgar o caso. O vice-presidente do Atlético, Dr. Lázaro Cândido, falou a respeito. Há pouco saiu uma notícia que o jogador Fred teria promovido uma ação na Justiça Comum, Justiça do Trabalho, para ser mais específico, questionando uma decisão da CNRD, que ele foi condenado lá ao pagamento de multa de 10 milhões ao Atlético, multa que deveria ser, inclusive, ser corrigida. No último dia do prazo que ele teria para recorrer, ele, protelando, evidentemente, é o que ele vem fazendo, juntamente com o seu clube atual, ingressou na Justiça Comum. Nós ficamos sabendo dessa decisão de ele ingressar na Justiça e também a decisão da Justiça do Trabalho, uma decisão provisória, suspendendo a cobrança da multa, mas nós queremos avisar que não só essa decisão vai ser objeto de recurso específico, nós vamos tentar cassá-la, mas também vamos adotar as medidas desportivas, né? O atleta Fred e seu clube devem saber que recorrer à Justiça Comum contra as instâncias desportivas tem consequências. Aliás, nós temos próximo aqui, bem próximo nosso, o Betim, ex-Ipatinga, né, acabou sendo rebaixado da série C para D, exatamente porque não cumpriu uma decisão da FIFA, passada no caso aí, que aplicou consequências no caso, etc. Então, ingressar na Justiça Comum contra uma decisão do sistema desportivo tem implicações. Tá aí, Luciano. A gente vendo mais um capítulo da novela Fred, eu acho que o torcedor atleticano já fica com aquela situação de que, será que vai receber um dia esse dinheiro? Como é que vai ser? Aí o torcedor do Cruzeiro também já começa a ficar preocupado, porque a gente vê o Dr. Lázaro falando numa situação que pode até criar consequências para o Cruzeiro, até de repente, rebaixamento. Ele cita aí o exemplo do Betim. Como é que você está vendo isso tudo? Falando do lado do torcedor cruzeirense, que já está preocupado com o time dentro de campo, tem questões de investigações que a gente vai falar muito durante o programa, tem essa questão do Fred, é uma novela muito chata desde o início, desde quando o Fred chegou ao Cruzeiro, essa novela vem se arrastando, indo para a Justiça Comum, é uma situação que geralmente fica na Justiça Desportiva e indo para a Justiça Comum. Breno, é uma situação que vai se arrastar por muito mais tempo, não vai ter um término por agora, essa novela chata. A gente ainda vai ver muitas consequências desse assunto Fred, dessa multa para o Atlético, desse pagamento, desse não pagamento. Então é uma situação que vai se arrastar muito, agora indo para a Justiça Comum também. Ô, Guilherme, você vê o Cruzeiro tranquilo em relação a tudo que está acontecendo? Você vê o Cruzeiro firme ao lado do Fred? Ou isso tudo que a gente está vendo é uma posição só do jogador, sem nenhum tipo de participação do clube? Então, Breno, a gente não tem a informação precisa de que, por exemplo, o Cruzeiro que foi o responsável por dar aquele empurrãozinho no Fred para ele rescindir com o Atlético e acertar com o Cruzeiro. A gente não pode garantir que isso aconteceu. O Cruzeiro ele não faz parte, né? Isso eu tenho escutado bastante em algumas entrevistas de advogados, especialistas, né, na área trabalhista, de que o Cruzeiro ele não está inserido no processo como uma parte direta no caso. Ele apenas se colocou como uma possibilidade de arcar com o custo se o jogador assim for condenado. Então, muitos entendedores aí do direito
trabalhista, afirma que se o Cruzeiro, se acontecer alguma coisa com o Fred e ele for punido, tiver de fato que pagar esses 10 milhões, o Cruzeiro ele não está diretamente sendo processado por parte A ou B em relação a isso. Então o Cruzeiro não teria o que temer em relação a alguma sanção de FIFA ou CBF, por exemplo. Isso quem disse não sou eu que estou falando, foram especialistas em direito trabalhista que entendem dessa forma, que o Cruzeiro não seria responsabilizado e não poderia, em tese, ser punido com rebaixamento ou alguma medida desportiva aplicada pela CBF ou pela FIFA. Talvez aí diferente do que aconteceu com o Betim, né, que ainda quando o Ipatinga contratou o Pablo Escobar, que chegou até a trabalhar na seleção boliviana, né? E aí não conseguiu, o Ipatinga, Betim na época não pagou algo em torno de $180 mil, e aí já como Betim ele foi punido e os entendedores aí, né, os advogados especialistas em direito desportivo entendem que são situações diferentes. Mas quem vai decidir é a justiça, não dá para saber o que vai acontecer e o Cruzeiro não está tranquilo nunca. Desde o dia 26 de maio, tudo que aparece em relação a notícias do Cruzeiro, fora de campo, deixam o clube bem de olhos abertos. Tá aí. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo da novela Fred. Agora eu tenho um recado para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, não se esqueça, se você estiver precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111. Lá você encontrará uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que com certeza mudarão sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Cruzeiro.